Olá, professor Ailton Freire, nossa unidade 4 da Normas de Acessibilidade, um curso técnico de desenho e construção civil. Nossa disciplina está chegando ao final e eu espero que você tenha aproveitado todos os conceitos. Mas, antes do término, vamos tratar agora das boas práticas em acessibilidade e algumas tecnologias a serviço da acessibilidade. Isso irá nos auxiliar no nosso desenho da construção civil, tanto projetos de arquitetura, quanto de sistemas prediais, quanto de estruturas. Então, tratamos desde o começo que tratar a acessibilidade vai nos auxiliar no desenho da construção civil. Desenho da construção civil pensado não só para os desenhos de arquitetura, como todos os outros projetos dentro de uma construção, dentro da construção civil, dentro de uma edificações. Então, unidade 4, as boas práticas em acessibilidade, tecnologia a serviço da acessibilidade. Como vimos na unidade 3, as cidades brasileiras não foram pensadas para as normas que nós temos hoje em dia, principalmente a norma de acessibilidade. São obras pensadas, vias pensadas, edificações pensadas para o momento. Nossas cidades brasileiras, divididas em municípios, têm uma população rural e uma população urbana. Essa população urbana é que é constituída das nossas cidades brasileiras. Mais de 80% da nossa população vive nessa área urbana. Então, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. São algo em torno de 170 milhões de pessoas. Então, pensar nas funções existentes de uma cidade, tanto na importância da moradia, dos ambientes de trabalho, das condições de lazer e recreação, principalmente as formas e condições de tornar essa função de circulação de pessoas, mercadorias, objetos, acessíveis a todos. A circulação de pessoas pensadas para a cidade é muito importante. E a nossa norma de acessibilidade, tratada nessa disciplina, vem para dar esse foco. Pensar a cidade a partir da circulação de pessoas, mas não só a partir da circulação de pessoas, mas pensando a cidade como um local para morar, um ambiente de trabalho, condições de lazer, recreação. Pensar a cidade como um todo. Lembrando que mais de 80% da nossa população brasileira vive nessas cidades. Mas mesmo a circulação não se pode limitar a esse espaço da rua. Devemos pensar também na questão das edificações. As edificações unifamiliares, que é facultado a questão da norma de acessibilidade ou não, você tornar a sua edificação unifamiliar acessível é critério de cada um. Mas quando você pensa numa edificação multifamiliar, onde um grupo de pessoas estão morando em condomínios verticais ou horizontais, a parte comum deve ser pensada e é necessário ser pensada e é exigido por lei, a 9050, para que esses espaços sejam acessíveis. Alguns exemplos de boa prática de acessibilidade a gente vê em algumas edificações. Tornar para o cadeirante a altura das peças de cozinha, banheiro, mobilidade, ter apoio, tudo é possível dentro de uma edificação. Isso pensando na edificação unifamiliar, mas tornar o acesso de portaria, circulação interna de condomínios, escada, elevadores, acessível a todos os moradores é norma. A 9050 exige que seja feita no espaço comum das edificações multifamiliares essa adequação. Os ambientes de trabalho também devem estar atentos tanto à sua utilização pelo funcionário quanto pelos clientes ou usuário. Tem que ser pensado o ambiente de trabalho para todos, não só o funcionário. É importante considerar os acessos, a altura de balcão, a altura do atendimento, a distância das prateleiras, para que elas tenham uma quantidade de distância mínima para acessar a todos, a forma de informar os preços, a altura. A gente tem que pensar no nosso portador de necessidades especiais, pensar no nosso deficiente, pensar no nosso público de baixa locomoção. Então, pensar o espaço do trabalho para todos. Então, existem dimensões na norma para prateleiras, existem dimensões na norma para área de circulação, existe na norma áreas distantes de balcão, dimensões para sanitário, tudo pensado na acessibilidade. E é exigência da lei, pensar o ambiente de trabalho
para todos, funcionário, clientes e usuário. Nessas nossas imagens, vimos 2 espaços adaptáveis para o portador de necessidades especiais ou para o portador de mobilidade reduzida. Na primeira figura, todo pensado à altura de balcão com diferenças de altura para que seja atendido qualquer pessoa ou o outro que seja o cadeirante, um balcão um pouco menor. As faixas contínuas com piso tátil para identificar o acesso ao elevador, a entrada de circulação, o espaço até onde pode ser e os obstáculos que existem. Na nossa figura 2, uma biblioteca pensada já para o portador de baixa visão. Computadores com tecnologia onde as figuras, as imagens, as letras são aumentadas. Ele coloca o grau de pouca visão que ele tem e o computador se adequa à sua informação. Deve ser pensado também, além da edificação, além do espaço do trabalho, o deslocamento, carro, ônibus, avião, a permanência em hotel, restaurante, teatro, cinema, shopping. Então, a utilização de meio e ambientes para o lazer, como piscina, praia, quadra. Então, tudo isso, a norma garante essas condições mínimas e o trabalho que a gente vai ter é incorporar a ideia da norma de acessibilidade ao nosso desenho da construção civil. A leitura da nossa norma, já postada na nossa página, dá essa visão. Você vai ter as dimensões corretas, as alturas corretas, as facilidades para incorporar essa norma no desenho da construção civil. Algumas práticas de acessibilidade existem em nossa cidade. Cidades de praia que ele tem um caminho específico para quem é cadeirante, ter acesso à água do mar. Na nossa figura 2, temos um espaço de um estacionamento adaptado com uma vaga próxima a um acesso para a circulação, bem identificada e pensada para o portador de necessidades especiais, para o deficiente, para o portador de mobilidade reduzida, que pode ser temporária ou permanente. São boas práticas em acessibilidade. Constante na nossa norma. Essas definições de espaço, tamanho, altura, inclinação de rampa, largura de vias, tudo está na norma. Alguns exemplos aqui que eu coloquei que não são bons e que a gente precisa evitar. É o segundo ponto da nossa aula 2. Evitar barreiras para os portadores de necessidades especiais, para o deficiente, para o portador de mobilidade reduzida, que no momento pode ser temporária ou permanente. E a largura entre balcões, que a norma exige o mínimo. A largura de porta e posição que essas portas devem abrir, para dentro ou para fora. A exigência de balcão com diferentes alturas, tanto para atender o público em geral, como para atender o público com a menor estatura. Mesmo exemplo da figura 4, altura de balcão incorreta. Então a norma, a legislação traz esses passos, traz essas dimensões para a gente incorporar nos desenhos da construção civil. São as boas práticas em acessibilidade. E é sempre bom a gente ver alguns maus exemplos, para a gente não segui-los. Uma tecnologia a serviço da acessibilidade que vai incorporar essa questão da cidade acessível, da edificação acessível, dos meios de trabalho acessível, dos meios de locomoção acessível, são as tecnologias assistivas. É utilizada para identificar todo o recurso e serviço que contribui para proporcionar ou até ampliar a habilidade funcional de pessoas, portadores de necessidades especiais, deficientes, mobilidade reduzida. Isso dá uma consequência de promover uma vida independente e a inclusão dessas pessoas no espaço público. Lembrando, como já falamos nas aulas passadas, representam quase 25% da nossa população brasileira. É uma quantidade de gente significativa que deve ser incorporada, incluída e ter vida independente. A partir dessas tecnologias assistidas, a gente consegue dar condições para isso. 16 de novembro de 2006, pensado a partir da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o Comitê de Ajudas Técnicas. O que é esse Comitê de Ajudas Técnicas? É um grupo de pessoas especializada nesse tema de acessibilidade, professores de universidade, pessoas que trabalharam com acessibilidade, o poder público, a sociedade privada,
montaram esse comitê de ajudas técnicas a partir de uma secretaria da Presidência da República para ter essa assistência, para ter essa tecnologia, para pensar nesse espaço, nessas informações, para ter uma cidade acessível, uma edificação acessível, um espaço de trabalho acessível. A partir desse e de outros estudos, foi definida algumas categorias da tecnologia assistiva. Alguns termos podem ser pensados. 1. Auxílio à vida diária e à vida prática. Foram pensados alguns utensílios, algumas ferramentas, algumas tecnologias para tornar a vida do deficiente ou do portador de necessidades especiais mais prática e independente. A comunicação aumentativa e alternativa é outro tema, pensado principalmente para os portadores de baixa visão e de baixa audição. Sistema de controle de ambientes, pensado também para os portadores de necessidades especiais e as pessoas com mobilidade reduzida. É um controle de tornar o ambiente da residência, o ambiente do trabalho, o ambiente de lazer acessível a todos, independente das condições de acessibilidade. E o nosso caso mais importante para nós, desenhistas da construção civil, os projetos arquitetônicos para acessibilidade. A norma traz diversos momentos, todo um estudo e toda uma equiparação para tornar o projeto arquitetônico acessível, tanto as edificações privadas como as edificações públicas, o espaço urbano, as vias públicas, tudo pensado a partir dos projetos arquitetônicos para a acessibilidade. São tecnologia a serviço da acessibilidade. No nossa figura, nosso exemplo aqui da nossa aula, temos uma edificação pensada desde a chegada do portador de necessidades especiais, o espaço que ele pode, tem e deve para descer do seu veículo, o acesso sinalizado à edificação e o piso tátil, informando as barreiras, o local de acesso, a viabilidade, o chegar no balcão, o chegar no banheiro, o acessar a toda a edificação. É uma edificação projetada, pensada, planejada e definida para todos, independente da sua condição de mobilidade. Um outro exemplo da tecnologia a serviço da acessibilidade, os elevadores de acesso a diversos espaços. Nesse nosso exemplo, há um espaço do transporte público, mas também pensada para edificação residencial, para uma edificação comercial, para o espaço do mobiliário urbano. Então são tecnologias que não precisam ter tantas inovações, mas que são úteis para tornar a vida fácil dentro das nossas cidades, dentro das nossas edificações. Resumo da nossa aula de hoje, encerrando o nosso curso de Desenho da Construção Civil na nossa disciplina de Norma de Acessibilidade. Pensamos na ideia da cidade acessível, desde o começo, pensada, planejada e trabalhada para isso, as boas práticas de acessibilidade, passando desde a edificação, a cidade, o espaço urbano, o mobiliário urbano e as vias de acesso, e algumas tecnologias ou temas utilizados para tornar essa vida acessível na edificação, no mobiliário urbano, na cidade como um todo. Aproveitem bem nossa disciplina e vai dar toda a estrutura para que você possa desenhar para a construção civil incorporado a essa realidade que é a norma de acessibilidade. Um tema importante, um tema presente e um tema necessário para tornar nossas cidades amigáveis para todos. Um bom trabalho, um bom estudo e aproveitem!